O mercado financeiro reagiu hoje à ata do Copom, com os alertas sobre a inflação e os dados fracos dos Estados Unidos. Mas e o julgamento no STF? Teve alguma interferência? O nosso entrevistado agora é o economista Alex André. Tudo bem, Alex? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo. Boa noite, Thiago. Sempre um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. Prazer é nosso. Bom, logo no início do dia, assim que o mercado financeiro abriu, eu cheguei a ver uma avaliação dizendo que o julgamento rouba a cena da Faria Lima, né? Tem, claro, toda aquela simbologia, muitas vezes até preconceituosa em relação a isso. Mas como que a questão política interferiu, se é que interferiu um pouco mais hoje no mercado financeiro? Thiago, inclusive eu mesmo estou em Brasília hoje, né? Estou conversando com diversos membros, né, tanto políticos do mercado financeiro que aqui estão, para tentar entender um pouco disso. O que a gente sabe, claro que o efeito do câmbio, o efeito na Bolsa, foi muito mais ata do Copom, né, que é a leitura que o Banco Central colocou, que claramente, como o mercado já sabia, que vai ter mais uma alta de juros, mesmo que seja abaixo do que já foi colocado de 1%, e os efeitos políticos, que a gente está, inclusive, passando aí na programação, que logo comento sobre esse tema, é um tema secundário. Por quê? A questão de 2026, a eleição para o ano que vem, ainda está muito aberta, né? Quando eu pergunto aqui para diversos gestores, analistas políticos do mundo de Brasília, ninguém consegue cravar esse cenário. Tem tantas possibilidades que podem ser criadas, ninguém quer colocar a mão no fogo e colocar um cenário de fato. Eu digo Faria Lima, né? Digo os gestores, economistas que colocam isso numa previsão. O que a gente já coloca aqui como uma conclusão, uma expectativa, é o que a gente tem nos dados hoje, né? Um dado fiscal que inclusive está muito depreciado, ou seja, o mercado olhou esse orçamento com maus olhos, estavam falando das emendas, né? Um ponto extremamente importante que o mercado financeiro está olhando. Emendas, tanto do governo de direita, do governo de esquerda, sempre vão existir, é a linguagem do Congresso, ele trabalha com as emendas, a gente sabe disso, já faz um tempo. Então, a discussão é, será que realmente nesse cenário de corrida eleitoral, o governo que está hoje, o governo do presidente Lula, quer realmente começar, como já está fazendo, né, acelerar ainda mais o gasto para melhorar sua popularidade, né, como o Kobayashi estava falando, né, ele é até interessante a fala do Kobayashi, colocando uma leitura que, será que se o presidente pegar essa pauta para ele? Eu concordo com o Kobayashi, não vai pegar porque a popularidade está tão baixa. Então eu vejo que essas medidas que o mercado financeiro está olhando, Thiago, é o seguinte, essa medida de tentar colocar pé de meia no orçamento, aumentar a Vale Gás, Bolsa Família, tudo isso, impacto fiscal. E aí a gente consegue observar que o impacto de hoje no câmbio, mas o câmbio caiu hoje, é um impacto muito mais que a gente chama de diferencial de juros. Isso explica o cenário de hoje. O que é o diferencial de juros, Thiago? Quando a gente pega o diferencial de juros nos Estados Unidos e no Brasil, a gente sabe que o aumento de juros no Brasil possibilita uma atratividade do mercado financeiro global alocar dinheiro no Brasil porque está pagando mais caro. Então eu sempre falo, Thiago, que o Brasil não exporta só commodities, né? Milho, soja, minério de ferro, petróleo, ele também exporta juros. Né? O Brasil tem um juros muito alto e entrando dinheiro no Brasil, o dólar cai e o real se aprecia. Pois é, o dólar chegou a ficar abaixo de R$ 5,70, mas acabou fechando nessa cotação, R$ 5,70. Agora, tem o componente da ata do Copom, que você falou, de novo, esse texto é mais ou menos parecido com o que foi já divulgado no dia em que o Copom anunciou a elevação dos juros, falando sobre a inflação, mas a preocupação nos Estados Unidos em relação às perspectivas com a economia americana. O que mais pesou? Talvez nesse componente do dólar tenha o quê? Mais ata do Copom, mais Estados Unidos ou um pouco de tudo? Um pouco de tudo, mas hoje prevaleceu a ata do Copom. Isso é fato, porque coloca-se aumento de juros para frente, o mercado já compra esse cenário, e aí desmonta-se o que a gente chama de posições defensivas no câmbio, e aí pessoas que estavam compradas em câmbio, e começa a comprar real pelo aumento diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos que eu expliquei. A questão de cenário externo, ainda do Trump, mesmo que a data está logo aí, semana que vem, que é o dia 2 de abril, né, começa a implementar as tarifas de Donald Trump, eu chamo de, não dia D, né, o dia D do mercado financeiro, o dia T, é o dia das tarifas, o dia do Trump. Então esse dia T, da semana que vem do dia 2, é muito importante para isso, porque a gente vai começar a entender de fato no dinamismo do mercado, se de fato o Brasil vai sair benéfico disso. A gente vê alguns bancos, alguns analistas já colocando como o Brasil protagonista, né, tanto de alguns setores, falaram muito do agro, que o agro brasileiro pode sair beneficiado de todas essas leituras. Ainda está muito cedo para dizer, Thiago. Ainda a gente não sabe quanto é blefe, quanto de fato é realmente firme, né? Ou seja, o discurso do Trump em relação às tarifas no mundo. Ele falou muito de Índia, falou muito de China, falou de vários países, da Europa principalmente, de vários componentes. E aí o Brasil, eu coloco minha leitura como economista que o Brasil não vai sair ileso disso, né? Não faz sentido. Inclusive, ele até já comentou o Brasil em outras oportunidades, como um país que taxa muito os Estados Unidos.
Então, acho que, olhando a leitura conjuntural, hoje prevaleceu o ato do Copom, mas a partir da semana que vem, o olhar do mercado financeiro se desvia para os Estados Unidos. Vai começar a olhar os efeitos do tarifaço do Trump, né, das tarifas do Trump, e não vai parar por aí. Essa cena vai se enrolar nos próximos capítulos. E só mais uma questão sobre esses dados fracos da confiança do consumidor nos Estados Unidos. Claro, o seu lado é a economia, faz a avaliação econômica, mas a gente sabe que a economia está atrelada à política também. Qual que é o componente político disso também? Interessantíssima a sua pergunta, Thiago, porque até o próprio presidente Trump comentou que as medidas de tarifas nos Estados Unidos é um veneno, né, que precisa ser tomado, ou seja, a economia vai desacelerar, né, porque esse medida de protecionismo econômico vai desacelerar a economia. Inclusive, por outro lado, começa a trazer preocupações relacionadas ao impacto de inflação. Então, olha que interessante, o impacto de curto prazo, inclusive alguns dirigentes do Banco Central americano, né, o Fed, já colocou uma leitura que lá nos Estados Unidos, Thiago, ao contrário aqui do Brasil, que a gente tem mais uma alta contratada do Banco Central, lá tem uma leitura do mercado financeiro, eles colocam 3 cortes de juros para esse ano de 2025 do Banco Central americano. E já tem dirigente do Banco Central americano dizendo, não terão 3 cortes não, vão ter 2. Por quê? Porque tem as tarifas do Trump, vão gerar incerteza, se tem incerteza do mercado, logo não vou cortar mais juros do que eu acho, né, do que eu devo colocar como expectativa do mercado. Gera incerteza. O mercado não gosta de incerteza. O mercado não gosta de imprevisibilidade. Então, as medidas do Trump geram muitas incertezas. A gente tem muito mais perguntas do que respostas agora. E não vai ser na semana que vem que a gente vai tirar as respostas, mas a gente vai começar a ter o começo das pistas para entender quais são as consequências, as causas. Então, Thiago, acho que a resposta a essa pergunta, eu vejo que nos Estados Unidos, principalmente, a gente tem uma leitura, como você falou, de confiança do consumidor, né, confiança da indústria, os dados do PMI, todos esses dados enfatizam o que no curto prazo? Um desaquecimento da economia. Mas quando a gente começa a olhar outros dados econômicos, dados de emprego, outros dados, podem até indicar uma resiliência do crescimento econômico. Então, por isso que até aqui no Brasil a gente tem essa leitura. Tem alguns dados no Brasil, como nós vimos, né, o CAGED muito forte, desemprego muito fraco, né, o desemprego lá embaixo, o PIB crescendo, mas aí tem um fiscal também muito forte, né, ou seja, o fiscal está gastando muito. Então, analisar e colocar isso na balança, o Banco Central ele fala um termo técnico, Thiago, que é balanço de risco. Então, no balanço de risco, ou seja, os lados positivos e negativos, nos Estados Unidos, a incerteza está maior do que os dados que já foram divulgados. Economista Alex André, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, bom descanso, até a próxima. Sempre um prazer. Obrigado, Thiago. Até mais. Prazer é nosso.